a gente começou resgatando um pouco da vida de Paulo Freire. Paulo Freire, exatamente, ele começa com a concepção do cristianismo, trazendo o amor e a fraternidade, e estendendo isso através do marxismo para a coletividade. Então, a prática da extensão popular, discutida por nós, é exatamente isso, esse processo de conscientização e transformação, libertação a partir do próprio sujeito. Ou seja, ele próprio que tem que descobrir suas potencialidades e transformar a sua realidade, e não o contrário, que foi exatamente o que nós contestamos. Essa velha forma de enquadrinhar a realidade, como a pesquisa é feita, e empoderar o próprio sujeito nessa relação. Bom, o que a gente tentou colocar aqui também, porque a gente não separou a teoria e prática, na verdade é a lógica da ciência popular, não ter essa separação. E a gente, como eu tinha falado, a gente está partindo de uma ideia aqui de romper esse produtivismo acadêmico. Foi uma das coisas que a gente colocou como aprendizado aqui da experiência. Não é romper esse produtivismo só acadêmico, é que produtivismo a gente quer. E aí, quais são as novas propostas que a gente está pensando? A gente pensa em extensão popular, a gente está pensando em um produtivismo acadêmico que esteja preocupado, junto com a própria comunidade ou com o próprio local em que você está trabalhando, transformar o meio em que você está e também se transformar como sujeito. Tirando essa lógica tradicional que a gente tem aqui da universidade, se a gente for pensando assim, esse produtivismo tradicional, se a gente for tentar bater sobre, por exemplo, o PIBIC, então a gente está partindo, a gente colocou como ponto um grupo que a extensão popular ela veio justamente para romper essa ideia e aí junto com o sujeito, junto com a prática, formar uma nova forma de concepções do trabalho acadêmico. Outras coisas que nós colocamos são as trocas de conhecimentos que são inerentes dessas próprias trocas de vivências mesmo na comunidade e exatamente isso, propor uma nova produção justamente a partir do diálogo, que acho que é essa a principal ideia, a principal, quando a gente pensa no conceito de extensão popular, é a questão do diálogo com o outro, um processo de transformação. E sobre as questões das propostas que a gente pensou, a gente sentiu falta um pouquinho sobre adentrar um pouco sobre as próprias teorias do Paulo Freire, que a gente não se adentrou também profundamente sobre isso, buscar propostas para trabalhar, quem sabe, mais teorias e também, se num primeiro momento trabalharmos com teorias, em outro momento também a questão da prática. A gente não fez prática, vamos dizer assim, vamos trabalhar com assentamentos ou conhecer as próprias outras realidades. Quem sabe no trabalho futuro a gente pode conhecer o assentamento do MST ou então outras vivências. Então a gente trabalhou que uma das nossas propostas seria sair um pouco. Se por um lado ele trabalha com a questão teórica, aprofunda essa parte mais, e aí num outro momento a gente poderia trabalhar com vivências diretamente. É necessário primeiramente você conhecer o local, isso eu acho que foi passado aqui. Teria que saber onde você está inserido, como você está inserido, para aí sim ir para a teoria. E também a gente fez a gente perceber que durante esse percurso o que era a extensão popular. Porque muita gente aqui eu acho que não participou da extensão e não sabia e não conseguia definir. Tem extensão, pesquisa e ensino. A gente sempre fica assim, o que é extensão? Porque a pesquisa a gente sempre consegue enxergar bem, mas a pesquisa e o ensino a gente não enxerga bem, mas a extensão não. Então, nesse primeiro momento a gente teve que ver quem faria parte desse projeto, quem iria atender, quem financiaria e quais seriam as implicações desse projeto. Então, tem que se olhar tudo isso quando você vai fazer um projeto de extensão. E também outra coisa que a gente viu é que essa teoria, isso é muito complexo, porque não tem como você entrar na extensão já com a teoria. Isso foi falado muito bem aqui. Primeiro você tem que conhecer, primeiro você tem que entender o local. Se você já entrar com a teoria, você já enquadrou aquele local, aquela realidade, você já está querendo aplicar uma teoria que provavelmente não vai ser adequada para o espaço onde você está. Nossa segunda pergunta, sobre a prática, a gente viu que tem que ter essa questão do objetivo bem traçado, o que você quer, né? E essa prática também tem que vir acompanhada de interação. Uma coisa que foi muito bem falada aqui foi essa questão de que a universidade, hoje ela está no processo
de romper cada vez mais esses muros em relação às comunidades. Porque a universidade ela sempre foi tida como um local elitizado, um local onde estavam as pessoas que tinham maior conhecimento e sempre afastadas. E a extensão popular, pelo que eu pude perceber, é que ela tem uma prática que facilita muito isso, porque ela realmente é prática. Quando você vai fazer um projeto de extensão, você vai se preocupar com que fim você vai atingir, como você vai tentar solucionar, minimizar a realidade daquela localidade, daquele aspecto. E isso, às vezes, a gente tem aqui na universidade, a gente tem muita questão de fazer, né, currículo, de fazer pesquisa, de fazer artigo, de fazer qualquer outra coisa por fazer, não muito mais por uma questão de currículo do que propriamente por mudar a realidade. Isso foi falado até, inclusive, na questão das bibliotecas, dos livros, da questão dos TCCs que não são aplicados, são só feitos para cumprir uma tabela. E, tratando disso, a implementação vai ter que ter o objetivo de atingir uma integralidade, um bem-estar, um desenvolvimento de maneira que cause resultados positivos que sejam contínuos. Eu não estou com as questões, por isso que eu estou perguntando, só estou com as respostas. A terceira questão foi sobre aprendizagem e a quarta foi proposição do grupo. Eu acho que a primeira aprendizagem foi primeiro entender o que é extensão popular. Foi essa definição de um conceito para o sujeito, para nós como sujeitos. Porque eu acho que foi o que eu disse no início, a gente não tem uma ideia, no primeiro momento, extensão popular é isso. Até você explicar para o outro que a extensão isso é bem complicado. E essas aprendizagens a gente viu que é feita através de uma troca da dialogicidade que a minha amiga falou muito bem, e que essa troca é feita daquela maneira que Paulo Freire fala, que o professor, enquanto ele está ensinando, ele está aprendendo. Então é a mesma coisa que eu percebi na extensão. Você tem que ensinar e você tem que aprender. Então, por isso que no primeiro momento você tem que entender, conhecer aquela localidade, aquela realidade, para posteriormente aplicar a teoria e ensinar. E aí você vai entender como funciona aquilo e vai conseguir casar com a teoria correta. E a que a gente sentiu falta, que poderia ser mais, acho que faltou o que a Paulina falou também, que é a questão de ter uma prática maior. Não muito o que seria uma questão ou outra questão. Começou a desenhar e até foi dito que precisa se mexer para poder ver o desenho, entendeu? Tipo assim, são várias visões, várias maneiras você tem que se mover para poder, às vezes, perceber o desenho da forma que ele está sendo mostrado. E aí a gente começou pelo que a educação popular, para a gente, na teoria e na prática, ela é representada pelo diálogo, que é sendo sempre feita pela construção do coletivo. Todos são participantes dessa construção, todos são protagonistas. Daí, a gente pensou exatamente numa cabeça pensante, né? No pensamento crítico, que as pessoas acabam se tornando mais reflexivas e elas acabam pensando mais e transformando meio que vives. E aí a gente, na nossa prática, a gente viu que a gente vai para além dos muros da universidade. Então a gente quebra as barreiras, a gente quebra os muros e a gente vai trabalhar com a mão dupla junto com a comunidade. E aí, como muitos já disseram aqui, né, a gente vai lá conhecer a realidade deles e trabalhar de acordo com a realidade deles, mas não para eles, e sim com eles. E, assim, coisas que foram muito significativas para nós, assim, que a gente... O Anepop da semana, todas as palestras assim, falando da vivência e tal, foi muito importante. Mas a gente quis colocar aqui a árvore do Anepop porque ela abrange todos os cursos, todas as extensões populares, né? E como outra coisa que foi bem significativa para muitos do nosso grupo foi a questão da avaliação, né? E aí, nosso amigo Paulo, quase Paulo Freire, é Paulo, ele disse exatamente isso, da avaliação em forma de espirais, que não tem começo nem fim, mas que está sempre ali perto, avaliando, reavaliando se aquilo está sendo feito da maneira correta, se precisa melhorar em algo. Além de a árvore, ela é sempre assim, né? Ela nasce de um grãozinho e ela floresce, né? Então, às vezes, a mudança
ela começa de pequena mesmo. A gente não consegue fazer grandes transformações assim do nada, né? Tem que ser regada, tem que ser trabalhada. E como a gente viu também no nosso grupo, é muita luta pra gente conseguir assim. Tá na extensão popular é sempre realmente a amorosidade que tem aqui. Para você conseguir a liberdade, você tem que lutar muito e também trabalhar com muita amorosidade, às vezes até se desprendendo de nós mesmos para poder estar naquele local cuidando e trabalhando junto com aquele povo. Sim. E também a gente desenhou assim o Laligibi, a gente também gostou muito. Porque assim, essa questão também assim de tentar dar o protagonismo para as pessoas, mas não da maneira que a gente acha que é legal. A gente vai lá e é isso aí. Não, mas vamos formar leitores, vamos formar pessoas pensantes, mas da maneira que elas acham, o caminho a gente tem que descobrir junto com elas, assim. E a gente achou muito legal as experiências que a gente viu aqui, todos os projetos. A gente até falou das temáticas para os próximos cursos. A gente achou que poderia ter mais falando sobre a avaliação, que seria legal, né? Ter mais também falando da teoria mesmo em si, do teórico, né? Do que se trata. E também essas questões de como a comunidade ela vê esse projeto que a gente faz com elas. Não só tipo, a nossa visão aqui como os professores, como estudantes, como pessoas participantes do projeto, mas a comunidade, como a comunidade vê o trabalho que a gente está fazendo junto com ela. Sobre extensão popular, baseado naqueles 4 pilares que nós falamos antes, seria interessante colocar o nosso desenho no chão. Por que no chão? Se os senhores perceberem, vão ver que ele está em forma circular, numa nomenclatura de espiral. E nesse sentido, independente do âmbito que eu olhe ele, eu vou ver uma palavra que move a extensão popular. E por ser uma espiral, por não ter começo e nem fim, ele alcança centralidade no debate contemporâneo acadêmico sobre os fins sociais dessa extensão que se diz social. Logo, nós vamos compreender que tanto ação como transformação e modificação são palavras que, ao mesmo tempo que são geradoras, elas também são possibilitadoras de novas percepções sobre a realidade. Nesse sentido, entendendo a aprendizagem como algo que é gradual, algo que é científico, mas também que pode não ser científico, nós vamos compreender que é um processo que todo ser humano passa, independente de ele ter consciência ou não daquela aprendizagem. Nesse sentido, Paulo Freire já diria que as aprendizagens são formais e informais. Formais, porque é ensinada a partir de métodos escolares, com certeza iniciados na educação básica, educação infantil. E também é informal, porque aquelas aprendizagens que nós aprendemos em casa, como fazer um bolo, como assar um ovo, ou como fazer outras e outras coisas. Na verdade, fritar. Mas no meu pensamento, pode ser assar, porque essa foi a minha aprendizagem informal. Mas o importante é que o produto do ovo frito ou ovo assado sai. E eu como ele com pão, como ele com qualquer outra coisa. Então, compreendemos que, nesse giro que nós podemos dar em torno da educação popular, eu posso girar para também possibilitá-los a ver outras percepções da extensão popular. Eu posso fazer um círculo, eu posso entrar nessa autonomia. E interessante porque a autonomia lembra a pedagogia da autonomia, que lembra Paulo Freire, que lembra Marx. Por quê? Paulo Freire bebe na fonte de Marx para dizer que as teorias que constroem o sujeito não vêm de um teórico X ou Y, mas sim vem daquele próprio sujeito que possibilita uma construção teórica. Então, na nossa roda, que na verdade não tem fim, embora seja uma roda que nem tem início nem tem fim, ela se forma em espiral. E se os senhores perceberem, o espiral tem um começo e tem um fim. Mas na nossa perspectiva não vai ter esse fim. Por quê? Porque nós vemos aqui duas pessoas que na verdade são crianças. E por criança sempre representar futuro, nós imaginamos que essas crianças que ainda não entraram na universidade, que talvez possam ser nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, ou então o filho de alguma pessoa que mora em uma comunidade que a gente nem conhece ainda, vai estar nesses muros universitários, tentando quebrar os muros, reconstruir sujeitos, reconstruir perspectivas e dar o seu tom a essa perspectiva de extensão, de ensino e de pesquisa popular. Nesse sentido, e para finalizar esse discurso, que repito, não é apenas meu, mas também dos 7 que compõem o grupo, nós podemos perceber que a extensão popular, ela começa com autonomia e talvez se encerre, mas na verdade não se encerra porque ela é cíclica e ela é construtiva e auto-reconstrutiva,
ela termina, mas na verdade não termina com o sujeito. Porque só existe autonomia. Na verdade, só existe extensão quando os sujeitos são possibilitados a existir. Muito obrigado. Nós fizemos um fluxograma aqui, bem assim, pequenininho, vamos dizer assim, mas começamos a questão da extensão, que foi o primeiro pensamento do grupo quando chegou no curso, tá? Entendendo assim a extensão popular. Então a gente colocou a questão da teoria, que vocês vão ver daqui a pouco que ela não está desligada da teoria nem da prática, a questão do conhecimento produzido fundamentado na realidade. Assim como vários grupos já falaram, né, que a questão da teoria que já adequada, né, à questão da comunidade, da realidade, só que a teoria que foi exposto também aqui é a teoria colocada nos muros da universidade, a questão de quando a gente sai, qual é a nossa visão de acordo com a extensão do que é comunidade e de vários saberes. Então a gente já sai da universidade partindo para a comunidade com esse tipo de pensamento. Quando chegamos lá, a questão da prática aplicada, a teoria adequada à realidade. E embaixo tem a questão da troca dos conhecimentos, que acontece tanto na comunidade e que a gente presenciou aqui mesmo no curso. Tem vários cursos diferentes, vieram vários professores também de cursos diferentes e que cada um, né, conseguiu essa troca de saberes, essa questão de cada um tentar expor também a sua opinião. E a gente tentou resumir, né, na última questão, a terceira questão. O aprendizado que a gente pegou no nosso curso, a gente entendeu que essa junção de saberes que foram expostos aqui durante todas as palestras, ela serve para a nossa compreensão dessa realidade, dessa formação de teoria, com a troca com a prática que vai gerar novas teorias que vão ser aplicadas, novas práticas adequadas àquelas realidades que se apresentam. Então esse aprendizado a gente conseguiu aqui durante esse tempo que a gente passou aqui, apesar de ter sido bem reduzido, como algumas pessoas já colocaram, mas a gente conseguiu entender isso, né? Que essa compreensão a partir dessa junção de saberes que vai promover essa transformação que também outros grupos colocaram aí na realidade da nossa prática. Eu procuro visualizar o que Paulo Freire, na sua obra da Pedagogia da Autonomia, ele abrange muito esse trabalho de comunidade, trabalho do educador com o educando, que é a relação com a comunidade. E eu, como inexperiente nesse trabalho de extensão popular, e como todos aqui do meu grupo também somos inexperientes, estamos aqui para procurar aprender, conhecer mais sobre extensão popular, a gente buscou a concepção de pensar do Paulo Freire. A gente quer buscar esse conhecimento, que é trabalhar com a comunidade na favela, nas comunidades que hoje em dia não pode se falar favela, porque é uma coisa que é uma coisa pejorativa, uma coisa negativa. Mas é uma coisa revolucionária. Foi na época dos negros, a revolução com o Zumbi, essas coisas. Tem um fator histórico atrás do que significa favela, que deveria ser honrado isso. As pessoas olham com uma coisa muito negativa, mas não é. É uma coisa positiva. Mas vamos lá na comunidade. Eu, como assim, estudante de teatro, eu sou um ator de teatro, agora mesmo, há algum tempo atrás, eu estou fazendo propaganda do filme que eu fiz parte, e que é um filme que trabalha sobre a questão do trabalhador rural. Eu faço um personagem que é um velho de 123 anos, que é um trabalhador rural e que não tem conhecimento absolutamente de nada, é um analfabeto. Hoje em dia, no nosso país, nós somos universitários acadêmicos. Dentro desse estado da Paraíba existe uma quantidade enorme de analfabetos. E a gente, como acadêmicos, o que fazemos por essas pessoas com a extensão popular? Isso é uma pergunta que eu deixo aí. A gente tem que procurar fazer alguma coisa, lutar por alguma coisa. Há um objetivo nisso. É interessante, já diferente dele, eu posso falar com propriedade, porque eu vivi altos e baixos da vida. Eu vim de uma periferia, morar num Bessa da vida e vi muita coisa diferente. É muito interessante quando se fala teoria. Teoria é uma palavra muito bonita, a teoria de extensão popular. Mas quando vai para dentro da comunidade, a coisa é bem diferente. Fazendo só uma correção do companheiro que a gente se cruzou hoje no curso, ambos
ambos não têm muita experiência com a questão da extensão popular, mas eu tenho vivência. Em 2006, eu participei do primeiro curso de extensão popular na área da saúde, professor Climério, por sinal, e a dificuldade era muito grande desde 2006. Por quê? Porque nem a universidade acreditava no que o professor fazia. O grande problema. E a comunidade por si só não conseguia absorver o problema, absorver a ideia. Passou-se o tempo, viemos com outra extensão popular, viemos com a extensão da área de engenharia, certo? Prática, né? Indo para a prática, a teoria, muito bonito quando se chega na comunidade que se apresenta. Mas quando parte para a prática fica complicado, não acontece como era para acontecer. Só aconteceu com esse professor que era médico, porque nós éramos amigos e na época eu morava na comunidade. A prática na área da engenharia, nós projetamos toda a comunidade, só aconteceu porque ele era, além de professor da Universidade Federal aqui, Padre Paulo, professor Paulo, ele era padre da paróquia, por isso que aconteceu. Então, com muita propriedade eu posso dizer, se tiver alguém para me contestar, tudo bem. Mas eu tenho uma comunidade a qual eu morei, que hoje tem um trabalho de extensão popular que é factóide. Tem vários projetos que é factóide. Consta na universidade que funciona, mas na realidade não funciona. Eu provo com A e B, mas não há momento e nem tenho tempo para citar o nome das instituições. Significativo. O que foi significativo? Os conhecimentos, as ideias trocadas, os conflitos, né, companheiro? Foram muitos. Tive conflitos com professores, onde eles diziam que a extensão popular existia. Eu disse que não existia, certo? Não existia porque eu vivenciei toda a história, não existia. E a questão dos novos temas, eu acho um tema importantíssimo, que a extensão popular tem que abranger, como o companheiro falou ali, educação popular versus extensão no campo, que há uma diferença aí muito grande, porque a extensão popular, ela tenta avançar para a comunidade, ela tenta, que ainda não está, a realidade é essa. Não existe extensão popular, de fato, de verdade, dentro da comunidade. Eu não sei porquê, ainda falta, como a coordenadora disse, falta investimento na universidade. Parece que a própria universidade, a instituição, ainda não acredita no projeto da extensão popular. E outro tema que a gente sugere muito forte também, que é a educação social, que a gente está precisando. Enquanto a gente estamos aqui, tem uma porrada de jovem que está morrendo, que está sendo fuzilado nas comunidades. Eu recebi agora uma ligação de um coronel que a gente vai por conta própria. Vamos colocar um núcleo de educação dentro da comunidade para desmistificar essa imagem na comunidade que polícia é perigo. Então, eu sugiro que nos próximos cursos, a COEP trabalhe essa questão. Drogas, saúde, que abrange a questão da homossexualidade, é muito discriminado, a questão de quem tem. Eu vim agora do Clementino Fraga, sou, como é que se diz, paciente do Clementino Fraga, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, mas há uma grande discriminação entre um portador do vírus de HIV namorar com uma pessoa normal, não pode namorar. Quando se descobre, o mundo cai, a família proíbe, todo mundo proíbe. Tem muita coisa mística que tem que ser derrubada sim. E quem tem que fazer esse papel? Somos nós, os educadores. É a universidade que tem que ir à periferia, tem que ir à sociedade falar. Porque está aí, gente, o problema é sério, a tendência é piorar. A gente respondeu as duas primeiras questões a partir desse mapa conceitual. E a primeira questão é o que caracteriza a teoria da extensão popular. Então, simplificando todo o que a gente debateu, é tornar o sujeito consciente da sua realidade. E o segundo é o que caracteriza a prática da extensão popular. E, através da realidade, buscar enfrentar as dificuldades, através delas superá-las com as experiências, libertando a ignorância e levando o conhecimento à transformação. A terceira questão que fala sobre o aprendizado, a gente destacou a importância da valorização da identidade cultural dos sujeitos,
dos sujeitos envolvidos, lutando contra todo e qualquer tipo de negação dessa entidade, buscando a sua reafirmação. E as novas temáticas, Roberto vai falar sobre elas. Assim, bem, as novas temáticas seriam, se não me engano, foi Renan que sugeriu, que fossem mais pautadas acerca das metodologias, assim, que a extensão popular ressaltasse mais a metodologia de trabalho, assim, porque vamos pelo exemplo vai se trabalhar com as comunidades quilombolas. Todo mundo sabe que tem a Lei 10.639 que obriga, né, a usar, assim, que o trabalho seja voltado na questão da cultura e história da África. Então, todo trabalho assim voltado nessa lei tem que partir por esse viés. Então, assim, para promover uma extensão popular assim, de fato, tomando como exemplo uma comunidade quilombola, ela só iria acontecer em sua completude se tudo que essa lei assim promulga fosse seguido à risca. Porque não iria adiantar você chegar numa comunidade quilombola sem que o seu trabalho ele representasse de fato aquela população, aquela realidade e promovesse o empoderamento daqueles indivíduos. A sugestão é mais esta, tese para fechar.